vontade. Gente, hoje eu tô aqui abraçando o Auri. Para quem não conhece, eu acho que deveria, mas enfim, para quem não conhece, ele é artista gráfico. Ele é ele faz uns quadrinhos que eu sou apaixonado há muitos anos, eu sigo há muitos anos mesmo, há muito tempo. Eu lembro uma entrevistinha que ele deu falando, qual é o seu trabalho? Ele, eu sou um artista que desenho pelado. Você lembra disso, Auri? Faz muito tempo. Nossa, mas É, ainda é isso. É isso e várias outras coisas agora, mas né, eu acho que efetivamente, no fim das contas, se resume, se eu pego essa entrevista, é basicamente isso. Eu me desenho pelado e é em vários sentidos. ok, então, gente, esse é o Auri e a gente vai começar a abraçar a Auri agora. Auri, primeira pergunta de todas. Quem é o Auri? Aí eu posso falar na primeira pessoa? Posso, né? O Áurea, não, eu vou falar na primeira pessoa, porque eu caio em todas as armadilhas de terapia, né? Que sou uma pessoa Ih! terapeutada hoje em dia. Mas Uhum. eu, Aureliano, eu sou uma pessoa, antes de tudo, né? Porque eu aprendi recentemente que eu não sou uma profissão, né? A gente gosta de se colocar nesse lugar como profissões, então eu sou um rapaz LGBT, que mora no Rio Grande do Norte, que gosta muito de ficar em casa, que gosta de praia, mas que não gosta muito de movimento. Eu efetivamente não gosto muito de gente, de estar em lugares com muita gente. Eu sinto uma aflição que foi piorada durante a pandemia. Eu acho que hoje em dia, para mim, eu não sinto. Aí quando as pessoas pensam, entendo, né, a questão das aglomerações, pandemia, eu digo, não, gente, acho que eu só não gostava de gente, e aí tudo Agora piorou. sumiu. E aí eu gosto muito de ficar em casa, gosto de ver alguns amigos, gosto de tomar café, gosto de acordar cedo. Gosto de ir para academia de manhã cedo e depois trabalhar e dormir cedo. Eu gosto de ter uma rotina de velhinho, basicamente, e trabalhar contando as minhas histórias no meio do caminho, né? Eu hoje trabalho contando essas histórias, seja de forma visual, seja de forma escrita e da forma que o dinheiro deixa também, né? Tem isso, né? É. Bom, essa é como você se descreve, ok? Como as pessoas te descrevem? Tem Ai, diferença? que terrível! Nossa, por que que você tem que entrar nesse ponto? Eu acho Os que abraços juntos são assim, eles são fofos, mas eles, né? O outro, ele sempre foi uma questão muito grande na minha vida, né? O outro é uma coisa que às vezes às vezes ele é maior do que a gente, né? Então, por muito tempo, eu sempre fiquei pensando nessa percepção do outro, de como é que o outro me percebe, como é que isso está sendo visto pelo outro. E é de uns tempos para cá que eu estou tentando conseguir desapegar um pouquinho mais dessa questão, né? Tipo, quando eu vejo que eu estou fazendo algo que é muito massa, e eu sempre escuto na minha cabeça a voz de uma outra pessoa que eu queria que achasse isso bacana, falando isso de mim e tal. Eu falo, isso aqui não é confortável para mim, eu não estou fazendo isso para o outro, eu estou fazendo isso para mim. Mas tirando isso do meio do caminho, dessa minha relação complicada com esse outro, eu acho que o outro me vê como uma pessoa muito inteligente, porque eu sou inteligente, Uhum. e uma pessoa muito criativa. E assim, Uhum. e recentemente descobri que talvez o outro me veja como antipático também, porque eu tenho uma cara meio antipática, assim, na rua. Eu descobri recentemente. Mas eu tô de boa com isso, assim. Pessoal que eu tava na academia, e aí eu vi todas as pessoas em volta, e todo mundo na academia tem a cara meio fechada. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, a minha Que ninguém cara. tá feliz na academia. Pois Ninguém é, tá aí eu feliz. olhei no espelho e aí eu fiquei assim, minha cara também era meio fechada. Aí eu pensei assim, mas eu acho que a minha cara é assim o tempo todo, não só na academia. E aí eu cheguei pro meu marido e eu disse assim, eu acho que às vezes as pessoas elas têm uma dificuldade de se aproximar de mim e tal. Talvez seja porque eu tenho uma cara um pouco assim fechada. Aí ele ficou muito passado, assim, aí o que foi? Você não sabia que você é antipático assim? Você nunca entendeu isso e tipo, e efetivamente sou uma pessoa que é difícil chegar, sabe? De conversar comigo e tal, tipo, não que eu seja uma pessoa grossa e tudo mais, não que eu vá lhe dar um passo fora, mas eu sou uma pessoa um pouco fechada. E estou aprendendo a lidar com isso melhor, assim. Entendi. Eu tô tentando encaixar o cabo do meu celular aqui, não tô conseguindo, mas vamos lá. Eu não sei nem se a É, pergunta era essa, eu acho não, é que engraçado ele dizer pra você, tipo, você não sabia que você era antipático. Eu nunca eu tive não essa imagem de ti, não, sabia. sabia? Olha que É, hoje é a primeira vez que a gente tá se falando, mas nunca pensei. né? Você conhece a persona. A persona é o que a gente mostra, né? É o que a gente escolhe Entendi. mostrar. Então você conhece os 20% ali, né? Uhum. Ok. Bom,
vamos começar a construir o Auri, então. Eu já tenho mais ou menos uma ideia do que ele acha de si e o que as pessoas, o que ele acha que as pessoas acham dele, né? Então, primeira pergunta. Na verdade, eu não gosto de chamar de pergunta, eu gosto de chamar de provocação. Eu te provoco e você vai para onde você quiser com isso, tá? Tá bom. Ah, depois eu tô Qual é? porque eu sempre fujo, porque eu acho que eu tenho um braço em cada uma das arvorezinhas dos transtornos, assim, aí eu vou Ai, meu passeando Deus. por todos. Mas eu acho que todo mundo é meio assim, né? Mas, tipo, eu sei que eu estou em todos ali. Eu li um dia desse um quadrinho que era de uma menina, ela dizendo, eu acho que a saúde mental é como uma floresta e não sei o quê, cada árvore, cada pessoa é uma árvore, e aí eu acho que eu tenho galhos para o TDAH e galhos na ansiedade. Eu falei, pois eu tenho galhos em todas as árvores, querida. Você não faz inveja a seu ninguém, porque o meu pensamento ele vai do céu ao inferno em 1 minuto. Gente, é bipolar desse nível assim, é? Não, Meu não, Deus. Qual é o teu eu signo, vivo Auri? intensamente. Eu sou geminiano. Eu gosto muito de falar. Eu vou anotar porque essa é uma informação importante. Eu sei, mas eu não me importo. Não tem problema. Ó, primeira provocação. Qual é a primeira memória da sua vida? A mais antiga. Primeira memória da minha vida foi quando eu bati um dente numa balsa, quando eu estava me segurando na balsa, era criança, aí o dente bateu e eu perdi o dente no mar, e aí eu lembro de como foi difícil esse momento e a recuperação, e como já daquele momento eu pensava, poxa, tô estragando o rolê dessa galera, da minha família, assim. Então, tipo, essa é a minha primeira memória. Tem a ver com um momento de culpa, porque culpa é um tema muito Sim. importante na minha vida. Não, mas é interessante você trazer eu tô estragando o rolê, porque é bem isso mesmo, né? Em vez de estar É, preocupado com a própria saúde, com o dente, aí o é povo vai ficar triste. o outro, né? Sempre o outro, nunca a gente. Ixi, que pesado. Você me Mas chamou, enfim. você achou que aquele Não, quadro não, as não, pessoas. eu tô achando maravilhoso. Pesado é assim, a gente se dá conta, né, de que mesmo já na infância, a gente já fica preocupado mais com o outro do que com nós mesmos, né? Pois É é. por isso. Nada que você diga vai ser... Nossa, eu já escutei tanta história, bicho. Olha, nem te conto. Nem te conto. Vamos pra segunda. Aham. É, como é que era a sua primeira infância, antes da entrada na escola? Era uma infância feliz? Como é que você classifica essa infância? Não lembro, mas a minha memória é muito ruim. Tipo assim, não é uma questão tipo, eu tenho memórias como essa. Eu tenho assim, aí tem uns flashes de coisas que aconteciam. Não sei se eu era feliz. Eu sei que dizem que eu era muito calado, mas que eu era muito danado, assim, que eu tava sempre Uhum. criando, inventando alguma coisa, fazendo algum mal, assim, efetivamente. Mas eu só lembro de eu gostar muito de ler. Eu sempre gostei muito de livro. Livro sempre foi a minha onda desde que eu era criança, assim. O meu primeiro contato com literatura eu acho que foi com Turma da Mônica, que a minha mãe assinava para mim. Então, tipo, tudo eu queria saber, e mesmo antes de ler, eu gostava muito de ver as figuras e imaginar o que é que tinha ali, o que é que aquilo queria dizer. Então, eu acho que eu sempre tive isso de acessar o mundo através de mídia, tipo assim, desde sempre. Então você era uma criança que acha que era feliz, mas que a coisa que me soa mais importante é que você era bem curioso, então, né? Muito, sempre. E assim, muito questionador, desde sempre. Ok. Quem fazia parte da sua casa? Como é que era a estrutura familiar da sua primeira infância? Era meu pai, minha mãe e minha irmã. Aham. Irmã. Isso. Quem era esse pai? Me conta Nossa, quem é o pai do Auri. até hoje não sei direito. Ele é bem difícil, assim. Ele é bem na dele, tipo, é uma pessoa com quem eu não consigo muito bem me comunicar hoje em dia. Uhum. Eu ainda frequento a casa dos meus pais, tipo, vou sempre, eles moram perto de mim, porque eu tenho um apreço, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de furar essa barreira, mas eu sei que ele é uma pessoa que se importa em algum nível. Uhum. Você atribui alguma coisa, assim? Você acha que essa dificuldade tem algum motivo específico? Ó, meus pais, os dois, eles nasceram no interior, no sítio, assim. Então, a vida deles começou na zona rural. Então, quando eles vieram para Natal, eles tinham uma mentalidade muito grande de interior. E eles dois são idosos, né? O meu pai, ele tem mais de 70 anos e a minha mãe tem 60. Então, eles têm uma questão de mentalidade deles, porque para eles é muito difícil entender a minha parte com gênero, minha parte com sexualidade e também a minha parte com a arte. Então, para mim, para eles, sempre foi um problema essas duas coisas. E eu acho que eu sempre vi essas duas coisas muito como associadas, porque as duas coisas estavam intrínsecas em quem eu era. Então, eu tenho uma Uhum. relação
complicada com meus pais hoje em dia. Eu gosto muito deles e eu gosto muito da minha mãe, do meu pai, mas efetivamente eles não conhecem o meu marido, a pessoa com quem eu moro. É, eu tô há 12 anos com ele, a gente se casou em 2020 e Ah, ele não anda na casa dos meus pais, mas eu consigo ter uma relação ainda porque eu acho importante de toda forma e porque para mim efetivamente é importante, porque eu entendo as barreiras que existem assim. E eu falei que já deixei claro que se em algum momento eles se sentirem confortáveis, eles podem ter isso no convívio deles, mas já que não é algo que eles querem, não é uma fronteira que eu estou interessado em ficar transpondo, entende? que importante, importante. É, tipo, é Muito bem difícil interessante. e eu super vejo porque para eles foi muito difícil toda a história de vida deles, de sair de onde eles estavam, de ter que construir uma vida do zero aqui na cidade, sem nada, e de tirar do nada para poder sustentar eu e minha irmã, que meu pai era professor e minha mãe era funcionária pública do governo. E aí o meu pai, eu sempre estudei nas escolas em que o meu pai era professor, eu era bolsista. E a minha irmã, a mesma coisa. Então, tipo assim, é uma família que se foi se construindo muito do nada e que existiram grandes momentos de intolerância e muito pesados com relação à minha sexualidade, a relação às minhas escolhas profissionais também, e que foram muito complicados para mim passar por isso, mas que eu efetivamente consegui chegar num lugar de perdão, porque depois de muito tempo eu entendi que uma mágoa que você carrega contra um outro é um negócio que só você carrega, o outro não carrega. Uhum, é. E aí eu percebi que, tipo, essas mágoas, elas não me faziam tão bem quanto eu achava que faziam. Você parece muito bem entendido disso tudo, né? Tá terapeutizado nesse nível, assim, você consegue lidar com isso tudo de boa? Tô sim, assim, para mim tem muito mais a ver com... Eu fui me colocando num estado que favorecesse a minha saúde mental. De verdade, eu saí da casa dos meus pais e eu fui morar com o Gustavo. E aí eu moro num lugar que ele favorece a minha saúde mental e a minha cabeça. Tipo, porque eu tô com uma pessoa que me respeita, que acredita em mim, que me coloca para frente da mesma forma como eu faço isso com ele. Uhum. E ao mesmo tempo, quando a gente veio para cá para financiar esse apartamento, eu estava num emprego de pressão muito forte. Eu estava trabalhando como gerente de crise de uma rede de varejo daqui do Nordeste. Porque eu sou Cacete. jornalista. Eu sou jornalista e eu trabalho com comunicação, estratégia de crise e tal. E aí eu estava trabalhando com eles e era um trabalho muito pesado, que eu era chamado para trabalhar depois de 10 da noite, de meia-noite, para resolver caso de tráfico no estacionamento, tiroteio na frente de loja, gente que ia se jogar de caixa d'água e escrever o texto para a imprensa para caso a pessoa fosse se suicidar e tipo e era uma muita e além disso, que era a parte tranquila, o trabalho era a parte tranquila, porque o Essa era a trabalho parte tranquila? era tranquila, porque tinha muito assédio moral também na empresa. Ah, puta E merda. aí não estava conseguindo, estava no momento que estava sendo envolvido em muitas reuniões de diretoria, de gerência, só que eu com um cargo mais de entrada, assim, eu falo, gente, ó, não faz sentido, preciso estar sendo pago como executivo para estar fazendo isso que vocês estão esperando de mim, tal, e tipo, tava no momento que eu tava super cansado, um processo de burnout pesado, acordava de madrugada pensando nas coisas que tinha que fazer, sonhava com trabalho, acordava no domingo achando que tinha que ir para trabalho, todas essas coisas acontecendo, assim, aí meu marido deu a força, ele só me saia desse lugar, que você vai adoecer, você vai morrer e isso não vai mudar, porque você não vai conseguir mudar esse lugar, né? Tipo assim, e Uhum. aí, tipo, desse processo muito de cansaço, o meu chefe era uma pessoa, meu chefe direto é uma pessoa muito bacana. Aí eu falei pra ele, era uma quarta-feira, eu disse, ó, Igor, eu vou embora, não vou ficar mais. E lá não tem esse negócio de pagar aviso e tal. Você disse que vai sair, você sai. Aí eu disse na quarta-feira pra ele, eu disse, mas não diga pra ninguém, porque eu quero sair na sexta-feira, na hora que todo mundo do comercial, do marketing tiver na reunião geral lá, porque fica todo mundo numa grande call. E aí eu quero sair nessa hora e ninguém vai nem saber quando eu sair. E aí quando foi na sexta-feira, de 8h30 da manhã, que todo mundo entrou nessa reunião, eu assinei lá a carta, pedido de demissão, levei no RH e fui embora, não me despedi de absolutamente ninguém. Cheguei no estacionamento, mandei uma mensagem nos grupos que eu tava, dizendo que estava saindo desse lugar onde eu trabalhava por razões de saúde e que desejava muita sorte para eles. E fui embora, sumi. Foi Como é que é pra você lembrar disso agora? Assim, quais são as sensações de Eu hoje? amo, eu amo, eu amo, porque assim, para mim foi um movimento de muita coragem, eu precisei ter.
Porque antes desse trabalho eu tive outro trabalho fixo, e só depois que eu saí de lá é que eu estou trabalhando exclusivamente com literatura e com arte, assim, desde o ano passado. Então, para mim foi um movimento muito de coragem, porque hoje o meu trabalho é uma coisa que eu tenho que inventar todo dia. Todo dia ele tem que ser diferente, porque todo dia eu preciso estar me renovando para estar vendendo uma coisa nova para algum cliente, para estar vendendo um projeto novo para a editora. Então, eu vejo que foi um movimento muito de coragem, que na época foi horrível. Eu passei em 2 meses sem conseguir olhar para trabalho, sem conseguir fazer nada, tipo, me sentindo um bosta, me sentindo achando que não era para eu ter feito o que eu tinha feito, que eu não ia conseguir nada melhor do que aquilo ali, que a minha vida dependia daquele trabalho, que agora não ia conseguir e tal. E eu consegui me reinventar. E eu consegui trabalhar em cima das minhas potencialidades e eu consegui entregar, porque eu sou muito bom no que eu faço e eu sei disso. Eu já falei, eu sou apaixonado pela sua arte, de verdade, Aham. né? O Léo fica falando assim, cara, você entrevista as pessoas que você gosta, aí você fica tietando elas. É isso, lide com isso. Fica Porque, de conhecendo fato, a assim. vida da pessoa, porque olha como a minha vida é doida, né, pelo amor de Deus. Mas isso quem já te segue sabe, assim, que dá pra perceber essas confusões ou Uhum. acertos, chama como você quiser, esses desequilíbrios na tentativa de se equilibrar, né? Muito, muito presente na sua arte. Faz Ah, é. total sentido que seja assim. Eu não tô espantado, não, vou ser sincero. Ai, que bom. Eu só tinha medo, assim, tipo, será que o Áureo é uma pessoa, tipo, muito deprimida? Não. Porque eu lembro que lá no início, assim, do seu Instagram e tudo mais, era tudo bem fechadinho, assim. Eu lembro de comentar no seu Instagram, falei, se você precisar de ajuda, qualquer coisa, não era ninguém também, tinha nem seguidor. Mas, assim, eu lembro muito daquela época, assim, que era, tipo, tudo muito, muito quietinho, muito redondinho, muito... Eu tô aqui na minha, as coisas doem. Eu lembro muito de uma arte sua, que era você envolto em Espiral. roseiras. É, sim, sempre tem essas rosas, né? Nossa, eu adoro aquilo. Mas enfim, chega de tietagem. Tá, gente, já falamos sobre seu pai. Quem é a sua mãe e quem é a sua irmã? Quem são esses personagens da sua infância? Nossa, minha mãe é doida. A minha mãe parece muito comigo, eu acho, assim. Ela é muito explosiva, muito intensa, muito forte, muito doida. E assim, a minha família toda, ela trabalha muito. Sempre Uhum, trabalhou muito porque precisava ter as coisas, precisava sustentar a gente. Então, tipo, passou uma ética de trabalho muito forte para os filhos, assim. E a minha mãe, ela já vinha de uma mãe que era muito forte também. Então, tipo, a minha avó foi uma presença muito forte na minha vida até 2021, quando ela faleceu. E ela era uma mãe de 10 filhos que controlava basicamente todos, era muito controladora, porque aí, não, desculpa, eu vou indo mais lá atrás ainda, porque são as coisas que eu vou descobrindo, que a minha avó foi criada só pelo pai, que a mãe dela morreu quando ela era muito jovem, criancinha assim, e ela não teve essa experiência mais próxima de ter uma mãe, e aí a criação que uhum, ela levou para os 10 filhos dela era uma criação muito de mão de ferro, porque ela não tinha essa coisa mais afetuosa da maternidade, assim, ela não conhecia isso. E aí isso se traduz muito também como a minha mãe trouxe isso para mim, só que ela foi controladora de uma forma muito diferente, porque a minha adolescência foi muito difícil, eu não podia sair de casa, eu não tinha, porque assim, eles tinham muito esse medo, essa coisa de virar gay, né? De fulaninho vai virar gay, tipo, e aí eles achavam que a forma de talvez controlar isso era me mantendo mais em casa. E aí, tipo, eu tive uma adolescência que foi muito complicada nesse sentido. E que foi. não, não vai pra lá ainda, não. Deixa eu te levar até lá. Tem de sua mãe Ah, e minha irmã é e a ótima. Boninho. Minha irmã é maravilhosa. Tá vivendo as batalhas dela, assim como eu, assim, né? E aí eu acho que desde aquele tempo era isso. Eu acho que teve um momento que ela foi tendo que traçar mais a individualidade dela. Uma coisa que eu me lembro muito é que, tipo, existiu aquele momento em que eu não pude mais entrar no quarto da minha irmã, né? Porque eu sou irmão mais novo. E aí eu penso, e por que que isso está acontecendo? Aí depois é que eu fui entender essa questão de busca por individualidade, mas ela também é uma pessoa muito querida e sempre foi, e sempre me protegeu, assim, na medida do possível. A gente estudava na mesma escola e tal, e eram coisas assim. Entendi. Bom, então a gente tem essa criança ela é inteligente, ela é criativa, ela é filho. E essa criança é filha desses dois pais que têm um pulso mais forte, dessa mãe que você descreveu como doida, mas que vem dessa educação da avó, que vem da educação do pai dela, e tem essa irmã que ela é mais parceira, que ela faz mais parte de ti, que tem as lutas dela, ok. De Uhum. uma infância que você Mas eu entende era muito como. solitário, solitário. Se for pensar, era uma infância solitária. É o que eu digo, acho que é. Isso é importante.
É tá? De uma muito. infância solitária, mas que estava ali curioso, buscando as coisas. E aí Uhum. essa criança vai ser levada para a escola. Como é que era na escola? Escola católica, né? Aquelas coisas assim, então tinha Puta culto assim merda. do começo ao fim. Era escola católica e aí foi o meu primeiro contato mais forte com livros. Então eu acho que eu gostava dessa parte, gostava de uma coisa que expandisse o meu mundo, assim, efetivamente. Então, escola para mim era algo muito interessante. Era a experiência que eu tinha ali de interagir com outras pessoas, mas eu me sentia muito julgado o tempo todo pelas outras crianças, por Por quê? qualquer coisa. Eu lembro de me sentir, eu acho que eu era uma criança catarrenta, e aí eu tinha que assoar muito o nariz, e aí eu sempre achava que as pessoas estavam olhando, que eu estava assoando o nariz e tal, e tudo, que achava que era nojento. Então, tipo, eu acho que a primeira coisa de quando ficou mais forte essa visão do outro foi isso, por eu ser uma criança que assoava muito o nariz e que tinha que assoar o tempo todo, não podia sair da sala para assoar. Não, o pessoal não viu, mas antes da gente começar essa entrevista, você passou um piquezinho no nariz. Tu cuidou dessa rinite, bicho? Não tem cura nenhuma, não se resolve não, a minha vida todinha. Pior que eu li uma matéria há pouco tempo atrás que tá saindo uma. Eu também tenho essa coisa da rinite, é, Eu não durmo né? direito. Enfim. É, vai sair agora uma injeção que vai curar a rinite, enfim, eu tô aqui esperando, vai ser Vamos uma fortuna, então já começa a juntar dinheiro, vender os imóveis. exato. O que Não, imagina como é que vai ser, né? Mas tá. pô, as pessoas elas respiram normal, depois eu descobri, todo mundo. O quê? Todo mundo tem rinite? Não, as pessoas respiram normal, eu me sinto todo bloqueado, assim, da minha vida. Não, é mó ruim porque quando eu gravo vídeo, tem aquela respiração minha. Uhum, Todo mundo, ai, você tá muito ofegante. Não é, meu nariz é fechado. exato. E aí fica fazendo barulho, enfim. Não é sobre mim. Ah, tá, você falou sobre o teu contato com o livro na escola. Como é que era o contato com os professores e com os alunos, com as pessoas? Assim, escola era muito tranquilo para mim, porque justamente eu desenrolava muito fácil, não era algo que eu achava difícil, eu gostava. Eu tinha alguns amigos, mas eu entendo que o meu era muito mais ficar na minha desenhando e lendo na escola, entendeu? Então, tipo, sempre foi muito solitário mesmo, assim. E quando eu conseguia ter contato com algumas crianças, e eram poucas crianças, e aí eu cultuava muito essas amizades, porque não era uma coisa que para mim era muito comum, eu fazer amigos, conhecer pessoas. Uhum. Então, mas eu gostava da escola, assim, eu acho que era um negócio que era legal para mim. Ok. Você sofreu algum tipo de bullying quando estava na escola? Acho que sim, mas eu acho que eu já fui muito mais forte que isso, assim, acho que eu sofri ali naquele período de sexta, sétima série, quando as crianças vão ficando mais cruéis, assim, e Sim. aí eu sentia e eu achava aquilo muito ruim, eu tipo, não sou essa coisa que estão falando, que triste, não sei o quê, não entendia. E efetivamente não entendia sexualidade porque eu fui passando a entender muito depois o que era. Uhum. Tipo, senti desejo muito depois, já perto da adolescência e tal. Então não entendia o que estava acontecendo. E aí só me sentia muito injustiçado, não entendia por quê. E aí, mas efetivamente em algum momento eu fui para o ensino médio numa escola pública, escola técnica, no Cefet, e aí lá Ah, não existia isso aí do bullying, não. Tipo, não, era e outra história, né? não chegava em mim, se fosse, assim, eu acho que eu era uma pessoa que tinha já uma personalidade muito bem delineada e que essas coisas não iam, não, nem me atravessavam, assim. Se a pessoa fosse fazer o comentário, eu jogava outro pra cima dela. E não era Hum. algo que ia me perturbar tanto assim. Até porque era É, mais democrático. não, Cefet, de fato, é um excelente centro acadêmico, assim, né, de primeira escola. Mas aí eu tô me questionando o seguinte: aí eu tenho essa criança que a gente descreveu, filho e pai, e filho dessas pessoas, irmão dessa menina, que entra na escola e gosta desse contato, que eu acho que é forte ao bullying e tudo mais, mas que ele recebe a pecha antes mesmo de ser, né? É, vê se combina com o meu também. Era chamado de viado antes de pensar em, de repente, gostar de um menino. É, como é que, como é que ali entre os 10 e 12 anos a tua puberdade aparece? Tipo, você tá aqui, de repente, uma gama de hormônios e você começa a olhar para todo mundo. Como é que isso acontece com você? Eu não lembro, não. De Jura? verdade, assim, é um negócio que eu lembro de eu começar a olhar os meninos e achar eles bonitos, mas eu
não entendia efetivamente o que eu estava sentindo, assim. Eu achava que não, isso aqui deve ser uma coisa que está acontecendo e com várias pessoas e tudo mais, e é normal, mas efetivamente. E aí eu me dizia muito que eu gostava da menina tal, e gostava da menina tal, e era muito de eu olhando para isso, porque como era criação de família católica e tudo, para mim a outra coisa nem existia. Tipo assim, era um negócio de. Era tão distante que a possibilidade daquilo não existia para mim. Uhum, uhum. Era esquisito, Mas, porque eu achava meninos bonitos, só que eu, para mim, não registrava, achava que era uma admiração, sabe? uhum, uhum. Mas então, quando é que isso acorda? Já que Mas é não foi por aí. durante a puberdade, assim, quando que você entende que, eita, Eu acho que depois dos 12 anos, assim, pronto, quando eu troquei de escola a primeira vez que eu fui fazer, eu saí, eu fiz sétima e oitava série em outra escola antes de ir para o Cefet, os 2 anos antes. uhum, E aí foi uhum, quando eu acho que eu tinha de 12 para 13 anos, aí foi quando eu comecei a olhar para meninos de um jeito diferente, assim. E pegava ônibus com o mesmo menino toda a vida e conversava e ficava pensando, será que é isso e tal? Mas não entendia muito bem. Depois que eu fui para fazer ensino médio, eu ainda tipo, tentei namorar uma menina e não deu muito certo. E aí que eu entendi, não, acho que não. E aí depois que eu namorei uma menina a primeira vez, aí eu percebi que não daria certo. mas tenta me descrever melhor como é que era o sentimento de repente olhar para os meninos com admiração, achar eles bonitos e saber que não pode, que não é legal. É chato, né? Tipo assim, mas eu sempre tive Uhum, muitas limitações na minha vida. Não ia ser a primeira coisa que eu deixava de fazer porque outras pessoas tinham dito que não era para fazer. uhum. Mas eu tava já, tipo, a minha vida já partia desse pressuposto de ter limitações. Além da sexual, tem mais limitações ainda? Ah, com certeza, tipo, essa parte de trabalhar com arte, eu nunca fui incentivado a trabalhar com arte pela minha família, não. Ah, Nunca, puxa. nunca. Tipo, eu fui basicamente desincentivado a fazer essas coisas justamente porque eles vinham de uma realidade em que realmente não se fazia muito trabalho com arte. Ele não se conhecia quem fazia trabalho com arte naquela época. E aí Uhum, eles jogavam muito de que, tipo, de que artista não ganha as coisas e tal. Eu lembro de quando eu era criança que eu queria, minha irmã fazia ginástica olímpica. E aí eu queria fazer ginástica olímpica. E aí, não pode. Então, tipo, e por que que não pode? Que é coisa de menina. Mas aí eu via os meninos fazendo ginástica olímpica. Eu dizia, tipo, então eles podem, mas eu não posso e tal. Aí eu ficava nessa. Isso quando eu era, sei lá, criança entrando há pouco tempo na escola. E aí uhum, tinha isso. Então, tipo, sempre teve outras coisas, aí eu sempre, não, mas isso aqui não pode, porque isso aqui é de menina. E, tipo, a primeira vez que eu bati forte contra isso foi que, quando eu entrei no ensino médio, eu queria fazer teatro, e teatro não pode, porque teatro, coisa de menina, foda-se, eu vou fazer teatro, e aí eu fiz teatro. Mas era isso, havia muitas limitações, como um todo, de tipo, de vida, de tudo. Nós não éramos uma família muito abastada, então nem tudo que a gente queria fazer a gente podia. Então a limitação, ela cerceava algumas coisas. uhum. Assim que você termina o segundo grau, você entra direto na faculdade ou tem algum limbo? Como é que é isso? Ah, assim que eu termino o segundo grau, eu vou morar em Parauapebas, no Pará. Eu faço. Eu fui técnico, porque eu me formei em técnico em geologia e mineração no Cefet. E aí eu fui fazer Caramba! estágio lá na Vale do Rio Doce. Trabalhei numa mina de ferro, uma república, e era uma república com vários apartamentos, e cada apartamento era gente jovem que estava trabalhando lá e tal, e se divertindo. E aí Caramba! foi super bacana isso. E aí, basicamente um ano nesse lugar, e aí voltei para cá, passei um ano estudando, prestei vestibular e fiz jornalismo. Entrei para jornalismo, no caso. Por que jornalismo? Porque eu não sabia o que fazer, porque jornalismo tinha a ver com contar histórias e com palavras, e eu gostava de escrever, de Nossa, ler. super faz sentido. Eu sabia que efetivamente não ia fazer nenhuma diferença o curso que eu estava fazendo. Eu sabia que eu não ia ser jornalista quando eu me inscrevi para a faculdade de jornalismo. E eu sabia que não ia fazer muita diferença. Nossa, que curioso. É, Nossa, muito interessante. eu olhei todos os cursos e, meu Deus, aqui não tem nada, 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 nada para mim. Mas jornalismo, comunicação, se isso aqui talvez faça sentido comigo, com as coisas que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com palavras, eu não sei exatamente o que é ainda.
quero trabalhar com alguma forma de expressão, e eu não tinha acesso ao que eu queria, então eu não quis me limitar pela profissão que eu estava colocando ali no curso. Eu sabia que aquilo ali não era nada definidor para mim. Entendi. E como é que foram os anos de faculdade? Foi ótimo, foi tranquilo. Jornalismo não é difícil, né? Comunicação social é muito mais fácil do que outros cursos que eu vejo o pessoal se lascando de estudar na faculdade. Eu trabalhei desde o começo, assim, consegui um estágio muito de cara, então sempre trabalhei, então era sempre um turno estudando, um turno trabalhando. Eu conheci meu namorado no primeiro ano de faculdade que eu estava, e aí a gente casou, né? 12 anos juntos, não, vai fazer 13 agora, vai fazer 13 anos agora juntos. E aí foi um tempo muito bom, não tenho muitas coisas de tipo. Agora eu não desenhava ainda. Eu fui desenhar, eu tipo, desenhava freestyle, brincando, assim, nos cadernos, mas eu comecei a desenhar, tipo, no ano que eu saí da faculdade, assim. Eu falei, aí eu comecei a desenhar. Não, tem um limbozinho aqui que é importante, calma. Você falou que no fim do segundo grau você ainda tentou namorar com uma menina, mas que Sim, não é isso. eu Mas peguei que você vários. não tinha exatamente bem definido, bem entendido o que que você sentiu, o que que você era. Não, E aí, de naquela época, repente, aparece o namorado, você tá casado. Não foi assim? não, O que que eu aconteceu tive nesse meio? vários boys, vários, assim. Na época que eu tava namorando essa menina, foi que eu conheci outro menino, e aí eu fiquei com esse menino. Fiquei com vários meninos da época da escola até encontrar com o Gustavo, assim. Ah, então você já tinha meio que entendido a Foram sua muitos, sexualidade já. eu tinha entendido. Eu entendi quando eu namorei com essa menina. Eu disse, não é isso, é outra coisa. Aí comecei a ficar com outros meninos e fui entendendo. Mas assim, na época do ensino médio, eu tinha um grupo de amigas que foram muito importantes para a descoberta dessa sexualidade, porque elas tinham entendido que eu era gay antes de eu entender. E elas diziam, olha, talvez você não entenda, mas você é gay. E tipo assim, de uma forma muito didática. Elas traziam isso, aí faziam. Lembra que tinha o Top Top da MTV? Tinha Aham. um programa, elas fizeram, é o top topado dos gays. Aí estavam brincando e faziam todos os gays. Aí, quem é a pessoa mais gay? Aí era eu, assim, a pessoa mais gay, assim, de todas. E não era de um lugar de bullying, era tipo quase uma Não, celebração. sim, sim. Quase Eram que amigas, né? foi Aham. uma aceitação que veio muito de fora para dentro, para eu entender que eu era gay, efetivamente, e me sentia à vontade para ficar com outros meninos e tal. Então, Uhum. mas foi nesse momento, assim, 15, 16 anos que eu comecei a ficar com meninos. Teve conflito aí dentro? Porque você tinha dito que Claro, você não podia se comportar de tal maneira, você não podia fazer algumas coisas, e claro aí que você teve de repente descobre que você gosta de meninos. Como é que é muito isso? conflito. Muito complicado, porque eu tenho criação muito católica e eu era muito de dentro da igreja. Eu cheguei a ser catequista de Eucaristia, dessas coisas assim, porque eu estava muito nessa, que a minha mãe era muito nessa também. E aí eu não queria aceitar que era aquilo, mas efetivamente quando eu estava sentindo as coisas e estava curtindo, eu continuei fazendo e mesmo com a culpa, mas a culpa era um elemento muito grande da coisa. E Aham. ela demorou muito a se desvencilhar, até porque justamente a coisa da aceitação familiar ela não veio efetivamente. Então eu tive que criar os meus próprios instrumentos para eu aprender a lidar com esses sentimentos e criar essas ferramentas para lidar melhor com isso. Que hoje eu acho que eu lido bem. Mas que é processo, é coisa de todo dia. A gente sabe que é isso aqui para desarmar e voltar ao pensamento anterior, né? Também. Entendi. Aí aparece o seu primeiro namorado. E aí? Meu primeiro namorado, eu não sei se eu tive muitos namorados antes eu tive, é porque tem namoros curtos, assim, né? Aqueles. Uhum. Mas não dá para fazer uma contabilização porque nada foi tão efetivo. E com o Gustavo eu acho que é uma coisa mais de história, né? E aí o que você disse? Aparece ele aí. Aí foi ótimo. Ele é muito diferente de mim, assim. É. É uma Qual o pessoa. signo dele? Hã? Qual o signo dele? Sagitário. Gente, o geminiano é sagitariano. Ah, e como é que é isso? A gente conversa muito sobre tudo, sobre todas as Falam pra coisas. cacete, né? Muito, muito, muito. Tipo, não existe assunto não discutido, não existe tópico fora de alcance. Então existe essa limitação. Então, tipo, tudo que é questão a gente conversa, a gente traz, a gente tá sempre falando e a gente dialoga sobre todas as coisas. Então é um companheiro muito incrível, assim. Uhum. E desde o começo foi uma jornada muito importante, assim, para a gente, de vida, dos dois juntos. E aí chegou o momento da gente entender que talvez devesse morar junto, e depois de morar junto a gente entendeu que já que estava morando junto, financiando apartamento, que faria sentido casar, e aí a gente decidiu casar e tal, e tipo, hoje a gente vive muito bem, muito feliz. É tipo, eu vivo uma vida muito feliz hoje.
Muito Uhum. cansativa, mas muito feliz. É tão bonitinho. Eu também sou casado, eu sei Uhum. bem como é que é essa sensação, assim, é muito bom mesmo. É Uhum. legal encontrar alguém, né? Mas Ah, tem é uma bom. outra perguntinha, uma outra pergunta não, uma outra bagunça para eu te fazer. Tá, aí você veio nesse pensamento tentando ficar com meninas. E aí quando Uhum. aparece o Guto, ou sei lá, qualquer namorado seu, como é que é a percepção disso no seu corpo? Do Olha, tipo, você fica me e aí? perguntando de coisas que eu fico em negação o tempo todo, então fica me É colocando mesmo? questões. Eu nunca parei para pensar nessas coisas assim, não, Jura? de verdade. Não, não penso não. Mas o meu corpo ficou, tipo, isso aqui é bom de verdade. A outra coisa era só Nossa, super. tipo, então isso aqui que é a coisa. O outro era quase isso, era tipo um teatro disso, assim, eu fiquei tipo com essa sensação, mas de que eu achava que tipo que não era nem possível isso, assim, quando eu comecei a sentir apaixonado por um menino pela primeira vez, eu muito estranho, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Porque para mim, se sentir apaixonado é achar uma menina bonita, olha como ela é legal, e querer estar perto dela e conversar e tudo. Sim. Só que aí depois, quando eu senti isso a primeira vez por um menino mais forte, tipo, negócio na barriga e tipo, não sei o quê, e olha pra pessoa, e é um olhar esquisito, e a pessoa fica sem ar, então, tipo, pro meu corpo foi muito esquisito. Foi muito fácil de entender o que era que estava acontecendo. Depois que eu comecei a sentir efetivamente, eu não fiquei negando esse sentimento. Eu sentia e eu agia, mas eu sentia culpa também por agir. Uhum. Ai, como é que eu não sigo por esse caminho? Como é que era lidar com essa culpa? Hã? Eu não Como é que sei, era lidar com essa eu lido com difícil culpa isso? até hoje. Eu tenho, tipo, é uma das palavras mais fortes para mim. É tipo, sempre que eu entro numa relação, eu tenho que desmantelar muito para sair desse posição da culpa, assim. Quando por exemplo, é clássico. Quando uma editora de São Paulo quis publicar os meus quadrinhos pela primeira vez, eu ficava na culpa deles não estarem vendendo muito. Eu ficava achando, poxa, será que eles fizeram uma aposta errada? Eu ficava sempre e sempre jogando essa culpa muito. Impostor real, né? Essa culpa ela tá em vários momentos da minha vida, não é só na sexualidade, é também na carreira, é em vários momentos e todo dia eu preciso fazer um esforço novo para desmantelar essa culpa. E tipo, eu consigo viver a minha vida bem e dizer que eu sou feliz, porque hoje eu entendo que isso não é algo que vem de mim, isso é uma voz que eu escuto, que é uma voz que eu controlo ela, tipo assim, que ela diz, ó, isso aqui não tá bom, mas que tipo, que quem controla essa voz na minha cabeça sou eu, então eu também posso dizer, isso aqui tá bom, você é uma boa pessoa, você é válido, você não precisa se culpar pelas coisas, não tem nada de errado, mas é todo dia. Sim. Eu tenho uns pacientes que acham que fazer terapia é entender as coisas e que naturalmente a vida vai tomando o seu rumo, mas não, tem que ter um esforço mesmo Nunca de você se toma rumo. convencer. E a vida, tipo assim, não, nada fica, a vida não fica mais fácil, a gente que fica mais habilidoso para lidar com a vida. Ah, Eu essa penso frase é muito boa. muito, mas tipo, Uhum. só um Não, momentinho. ultra concordo. Oi. Não, desculpa, acho que era a diarista que Imagina. já foi, Você quer ir tava aí. lá? Você quer ela ver? Você quer ela ver? Não, quero não, ela tá tudo aberto lá. Tá de Tá boa. bom. Tá, ó. Desculpa, Aí, olha, eu disse beleza. pra parar e parou. Não, imagina. Mas se você quiser parar, não tem problema não, tá? Eu não me incomodo com nada nesse planeta. Mas deixa eu te provocar. Aí tá, aparece o Guto, o Gustavo, e aí vocês estão juntos, e aí você falou assim, ó, eu não desenhava ainda. Como é que é isso? Quando que você começa, então, a desenhar? Eu sempre, tipo, desenhei em caderno, minhas coisinhas assim, tinha umas coisas, mas quando eu estava saindo da faculdade e vendo, eu já fazia alguns desenhos mais. Tinha feito uma página no Facebook, eu acho, 2013 ainda, quando eu estava na faculdade, colocando alguns desenhos. Mas quando foi 2015, eu acho que eu me formei, eu falei, eu acho que eu posso colocar um pouquinho mais de foco nisso daqui. E eu era no momento que eu tinha engordado e eu não estava me dando muito bem com o meu corpo naquela época. Tem muitas questões de autoimagem. E aí eu comecei a me desenhar daquela forma pelado, justamente porque eu não gostava da imagem que eu via no espelho, mas eu gostava muito dos meus desenhos. E me traduzir nessa imagem, nessa representação gráfica, era uma forma de eu ter esse acesso maior a gostar um pouco mais de mim. Então eu comecei a fazer esse trabalho de ilustração, de arte,
num movimento para eu me entender mais, eu tinha muitas questões de saúde mental acumuladas, muita ansiedade que eu sentia paralisante, desesperadora o tempo todo, constante. E eu comecei a desenhar para entender o que era essa ansiedade que eu estava sentindo. Eu comecei a criar metáforas visuais para conseguir quantificar e qualificar a minha ansiedade e os sentimentos que eu sentia. Uhum. Porque eu achava tão esquisito tudo aquilo que eu estava sentindo e que parecia que ninguém estava sentindo, que a forma de eu fazer isso, de eu comunicar para o mundo, era através desses desenhos, e eram esses desenhos que faziam eu me sentir um pouco mais que eu conseguisse respirar tranquilo. Teve muita parte de ser essa expressão pessoal. Acho que havia tanta restrição o tempo todo que aquele era o momento que eu desaguava mesmo. Você achou que em algum momento você ia conseguir trabalhar com isso, que aquilo ia render? Não, não. Tipo assim, quando eu estava fazendo, eu pensava. Até hoje eu fico meio assim, tipo, eu tô fazendo dinheiro com isso mesmo, tipo, isso é verdade. Mas é porque é Cara, isso o que teu trabalho é sensacional, mano. Como assim? meses Ah, eu não difíceis aceito. de dinheiro é complicado. Tipo, eu tô agora no movimento eu tô vivendo disso mesmo, faz desde o. Não vivendo disso, vamos ser bem claros, é bem importante a gente abrir sobre os privilégios. Eu consigo fazer uma grana, eu estou me reconstruindo desde que eu saí daquele emprego e estou fazendo uma grana em alguns momentos, mas tem alguns meses que são muito difíceis para o trabalho autônomo, porque Uhum. esses primeiros meses do ano, eles destroem a cabeça de qualquer um. E eu consigo ficar um pouco mais tranquilo porque meu marido ele me dá um certo suporte. Ou seja, ele não vive bem, maravilhoso e tal, mas tipo, eu posso construir as minhas coisas com calma. Eu estou aprendendo a tatuar, eu estou começando a imprimir meus livros em casa, eu estou fazendo umas coisas ou outras e estou também tentando novas oportunidades de trampo remoto que tenham um pouco mais a ver com essa pessoa que eu sou agora, de que quer ficar mais em casa, que quer ter uma vida mais tranquila e tal. Tipo, eu não digo, viver de arte. Eu posso dizer que eu vivo porque hoje em dia, efetivamente, eu tenho feito alguma grana disso. Mas é complicadíssimo, é complicadíssimo. Você vai Mas tatuar, mano. lá eu tô fazendo altas frutas aí. Eu tô aprendendo tatuagem faz um ano. E aí Que eu vou legal, cara. em frutas, e aí eu vou começar em pessoas. E aí eu tô. Entendi, entendi. E Aí aí eu vou esperar você virar o tatuador, eu vou aí fazer aquele desenho seu das rosas, que aquilo ali marcou. Você não tem ideia da conexão que talvez, acho que você não tem mesmo, que a gente faz com os seus desenhos, assim, eu vou dizer por mim, é claro, mas eu vejo os comentários da galera lá, cara, aquele desenho que eu tô citando aqui, né, eu vou botar ele aqui, porque, enfim, eu acho ele sensacional. Eu acho que foi o momento que eu mais me conectei contigo, assim, porque eu também tinha questões com o meu corpo, e eu não lembro qual era a frase que você usava, mas, cara, eu lembro que eu fiquei olhando para aquele desenho um tempão, assim, falei, mano, é isso, é doido, né? Porque é assim, isso. eu criei um personagem que ele é espelho para muita gente. De pessoas que têm essas questões com o corpo, assim, eu vejo também tem muitos rapazes trans também que eles se identificam muito com o personagem. Ah, que Tem legal. todo um movimento eu acho que quando eu chego em São Paulo é muito doido, porque é quase como se eu andasse pelos cantos e as bichas todas elas reconhecem mesmo, assim. Mas é isso, eu criei esse espelho e foi muito bacana, porque não tinha muito essa representação muito específica da a pessoa sensível, mas a figura do homem, né, masculina, sensível e ao mesmo tempo, tipo, Gordo e peludo, né? gordo e peludo, e tipo, e para mim foi super importante para eu me entender enquanto pessoa gorda, para eu me respeitar e para eu poder me amar dessa forma, porque a gente é ensinado que as pessoas gordas são o feio, é o escuso, é o diferente. Então, quando você se vê nessa posição, e aí eu comecei a me desenhar e me ver dessa forma também. E a partilhar com as pessoas esses sentimentos que eu sentia da minha cabeça e ver como que estava todo mundo mais ou menos nessa mesma situação. Que é doido que as pessoas não falam, né? Mas foi Uhum. por isso que eu comecei a desenhar, foi muito mais um movimento de expressão. Depois acabou virando mais uma coisa. Hoje em dia ele tem também uma expressão pessoal, mas tem a expressão profissional, que em vários momentos eu tenho que trabalhar para marcas e adoro, pois amo dinheiro. Adoro dinheiro. Faz Mas sentido. também estou trampando com. Eu sou escritor também, né? E aí eu tenho alguns livros publicados. Em 2021 eu tive
o meu primeiro romance que eu tinha lançado primeiro de forma independente aqui em Natal, ele foi lançado pela Editora Nacional, lá em São Paulo. Xanadu? O Madame Xanadu. Foi lançado em 2021. E tem sido um movimento muito bacana de estar sendo conhecido também pela parte de literatura. E aí eu terminei no começo desse ano um segundo romance, que ele vai estar saindo esse ano, que é o Reinventando Denise, que é um livro Nome também bom. de... Hã? Que nome bom, É um nome Inventando bom, Denise. não, e a premissa é muito boa, porque é a história de uma personagem que ela volta para Natal depois de passar 5 anos em São Paulo. E aí, desaparecida dos amigos, e ela tinha feito inferno com a vida de todo mundo, e feito tudo. Tieta! Tipo, antes de sair da cidade, e aí ela volta querendo reconstruir todas essas pontes e querendo que tudo seja como era antigamente e tal. E aí ela encontra um movimento diferente da cidade, mas ela é uma pessoa que trabalha com internet, essa protagonista, e ela é uma. Tá sempre nesse movimento de estar criando personas digitais para si, sabe? Em mídias sociais, em tudo. E aí é muito sobre. Esse é um livro sobre perdoar e sobre se perdoar, sabe? Sobre se permitir se tornar outra pessoa. Uhum. Fazer esse movimento da vida, de quando a gente chega de. Essa personagem ela volta também porque ela botou na cabeça que ela quer reconstruir a estátua de um anjo que foi destruída. Que realmente existia essa estátua aqui e foi destruída e nunca foi para canto nenhum. E aí eu trago essa história dessa personagem que ela vai reconstruir essa estátua desse anjo, mas ela percebe que ela não pode reconstruir isso. E aí eu fico pensando, faço esse paralelo desses escombros, como se ela fosse carregando os escombros dela para onde ela vai, sendo que esses escombros eles não definem quem ela é. Eles talvez Não. façam parte de quem ela foi. E aí eu trago muito essa questão de perdão. É uma história que você fica esperando as coisas darem errado para essa pessoa, mas que efetivamente é uma história sobre compreensão e sobre cuidado e carinho e sobre se reencontrar também. Aí estou muito feliz de estar, tipo, eu tive tempo de escrever esse livro porque eu não estava com a cabeça ocupada com um trabalho de gerenciamento de crise, com uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Eu tive o tempo e o cuidado e o carinho de fazer isso por causa disso que me aconteceu, dessa demissão. Excelente. Não, que eu me acometi, eu me fiz. Ai, minha demissão me aconteceu, não. Eu me demiti, como é que diz? Eu me ocorri a demissão. Eu gostei muito desse pedaço porque você descreve uma coisa que é muito interessante, porque eu lembro que quando eu me demiti dos trabalhos que eu tinha, era a mesma sensação. Eu tô fazendo merda, eu nunca mais vou conseguir outro emprego, eu vou morrer com fome, eu vou morar na casa dos meus pais para sempre. Uhum. E alguns meses depois havia uma reinvenção e, tipo, como eu tenho felicidade de ter feito isso antes, sabe? É. Como eu gostaria de ter feito isso antes, porque realmente, sim, se o lugar não tá bom, cara, não adianta investir. Não, não adianta. Não adianta. Bom, vou para as últimas três provocações. De alguma maneira, Auri, você acha que ser LGBT contribui com a sua arte, com o seu trabalho? Acho que está intrínseco. Eu acho De que que, maneira? embora eu não trate de temas diretamente LGBT, nem levante uma bandeira, nem faça dessa forma, o meu personagem por si só, pela natureza dele tão autoral e universal, ele é um personagem LGBT, ele é uma vivência LGBT. Então ele não poderia ser de outra forma. Se ele fosse um personagem hétero, ele não teria as mesmas questões. Se a minha obra ela fosse escrita por uma pessoa hétero, ela teria outras percepções, ela teria ansiedades completamente diferentes, ela teria outras questões. Então, eu acho que eu não teria como fazer o trabalho que eu estou fazendo hoje se eu não fosse uma pessoa LGBT. E eu gosto muito disso também, porque existe um bom gosto que está associado à pessoa ser LGBT, que algumas pessoas hétero não têm. A gente tem uma conversa aqui em casa quando a gente vê um vídeo que é de uma coisa muito hétero, eu falo, parabéns aos héteros, que é tipo quando tem aquele negócio que é um vidro, aí tem alguém dando uma imagem de alguém dando uma tacada dentro do porta-retrato, aí alguém dá um prego assim, quebra o vidro, aí fala, olha, parabéns aos héteros por mais esse conceito bem executado. Eu vou ser sincero, eu não sabia se você era LGBT ou não. Aí teve um momento que eu parei assim, eu tava quietinho, eu parei e falei, cara, ele é inteligente, ele é super sensível, ele é bonitão. Aí você fez uma foto há pouco tempo atrás, de sunga, assim, então você falou, mano, essa é a nossa linguagem, é ele mesmo, vou perguntar. Vou perguntar se ele topa, porque, mano, é possível, é muita qualidade pra não ser LGBT, imagina, não, não. Eu sou um É, hétero bolsonarista. Ah, não combina. não dá.
Aí, tipo, Porque pra mim, tá intrínseco do trabalho. Meu trabalho é um trabalho de um processo de cura de uma pessoa LGBT que passou por muita coisa, mas que não leva tudo pro pessoal, que tá tentando viver uma vida e construir mais pontes do que queimar caminhos. o que eu acho mais divertido nessa coisa do meu trabalho, de atender só LGBTs e essas entrevistas que eu estou fazendo, é que tem algumas perguntas que eu faço para absolutamente todo mundo e eu nunca encontro a mesma resposta. E é muito legal ver como a gente é diverso, Uhum. sabe? Como é bom ver que a gente não é um grupinho dentro de uma caixa. Eu achei essa resposta absolutamente genial, não tinha pensado nisso assim mesmo. Assim, não que Não, a minha opinião sirva para alguma coisa, mas é porque eu nunca escutei esse lugar. tem muita gente que trabalha com ilustração e com quadrinho que faz o conteúdo mais voltado para LGBT e que fala do tema especificamente, que fala explicando o que é aquilo, que fala de uma forma didática e que usa os signos específicos daquilo mesmo. Então, você está falando só para dentro. A minha sensação que eu tenho às vezes quando eu vejo esse tipo de trabalho é um trabalho que chega em muitas pessoas e que não está tornando mais plural essa vivência da gente. E quando você chega com ícones que eles são mais disfarçados em uma coisa que pode ser lida como uma linguagem mais universal, você está entrando como um cavalo de Troia na vida das pessoas. E eu sou uma pessoa muito estrategista, então para mim faz sentido trazer, lidar com essas sutilezas assim de uma forma mais sofisticada. Não faz parte da entrevista, mas pode ser também. Mas da onde surgiu a ideia do Chapeuzinho Vermelho? Eu tô adorando. Eu, Por eu, quê? eu tava com a cabeça tão frita, Chapeuzinho Vermelho. Eu tava com a cabeça frita, eu tava no Nordeste. Ups, corta. Onde saiu eu tava naquela minha última empresa que eu falei que eu me demiti. E aí Uhum. eu tava sentindo muita falta de produzir, sendo que eu nunca parei de produzir. Enquanto eu tava nessa empresa, eu ainda tava fazendo. Eu acordava de 3h30 da manhã para escrever parte do livro antes de terminar, porque eu tenho que estar de 7h30 da manhã lá. Então, tipo, eu nunca parei de fazer as coisas, mas eu sempre tenho a sensação que eu não tô fazendo. Olha que maravilhoso, olha, para se pensar, né? E aí eu comecei a escrever essa história de Chapeuzinho porque eu tinha muita dificuldade de conversar com pessoas não binárias, de entender mesmo como conversar com as pessoas. E aí, como é que eu converso com pessoas que eu não entendo direito como que é a vivência de gênero dessa pessoa? Como é que eu trago a minha linguagem para esse lugar? Sem necessariamente estar, tipo, colocando todos os pronomes, e como é que eu neutralizo a minha linguagem para que eu chegue dessas pessoas de uma forma não desrespeitosa. E aí eu comecei a pensar a Chapeuzinho Vermelho como essa pessoa não binária em que em todo momento do texto eu teria que me referir a ela não no feminino nem no masculino, mas enquanto uma pessoa, e tá construindo esse personagem como uma pessoa. E aí eu passo desse pressuposto que é uma história que já foi contada tantas vezes, que a gente já ouviu tantas vezes, mas que ela sempre pode ter algo de diferente. E aí é isso. A minha Chapeuzinho é uma pessoa não binária. Eu vou ter que reler para poder ter com essa nova informação. Do começo, mas foi um exercício meu, porque assim, eu não queria ser esse povo que fica ultrapassado, que tipo, acontece uma coisa nova, e a pessoa, mas no meu tempo não era assim, não vou me adaptar, não vou falar, não, tipo, eu quero abraçar essas pessoas, eu quero que essas pessoas se sintam acolhidas, eu quero poder conversar com essas pessoas da melhor forma possível, dentro das minhas limitações. Bom, penúltima provocação. Você acha então que a história que você me contou sobre você, ela te preparou para você estar no lugar onde você está? De que maneira? Tem que ter, assim, só pode ter preparado, porque eu não tinha outra escolha, assim, eu tenho uma casca muito dura hoje em dia, que é, infelizmente, por causa das coisas que eu já passei, então eu sou uma pessoa muito resiliente, eu sou uma pessoa muito resistente, eu sou uma pessoa que tenho que inventar o meu trabalho todo dia, como eu disse para você, eu não tenho alguém para me dizer o que é para eu trabalhar, então eu tenho que acordar e descobrir o que é que eu vou fazer. Então eu acho que ajudou sim, mas não é por isso que eu acho que a vida de todo mundo deveria ser difícil. Entende? E que a vida de todo mundo Uhum. devia ter essas barreiras, assim, essas limitações, como eu falo muito na minha história. Eu acho que me preparou, mas se eu pudesse escolher não ter passado pelas coisas que eu passei, eu não teria passado. Última provocação. Bem isso. Mas é interessante pensar que Eu acho que quem a está minha ouvindo. arte não vale o sofrimento que eu passei, sabe? Eu acho que não vale. Tipo, pode ser muito lindo, pode ser muito maravilhoso, mas não é maior do que os momentos negativos. É nesse momento, é nisso que eu digo, porque a gente gosta muito de, às vezes, de glorificar Romantizar, as né? coisas ruins, de tipo, isso aconteceu aqui, mas é porque estava me preparando para isso daqui. E aí eu não acho que nada justifica.
Justo, justo. Mas já que já aconteceu, vamos fazer uma limonada, né? Exato, eu faço. E isso eu faço como ninguém. Uhum. Não, o que eu quero dizer é que, assim, vai ser importante porque quem vai assistir a gente, quem está chegando até aqui com a gente, vai ter essa informação de que quando o momento está difícil, de alguma maneira, ele vai servir para alguma coisa lá na frente, porque vai mesmo, gato. A gente não sabe explicar como, que não tem como saber como é que vai ser o futuro, mas dá essa sensação, né, de que tudo que de ruim que acontece com a gente agora, que está sendo uma merda, daqui a pouco faz um sentido de alguma maneira, não é? Você tem essa Ah, sensação também? eu tenho essa sensação, mas eu não queria que fosse assim. Tipo, eu queria que a vida dos LGBTs que estão por vir fosse mais fácil que a minha. Tipo assim, é Porra. sempre isso, assim, quando eu escrevo um trabalho, quando eu faço um quadrinho, quando eu escrevo um livro, eu sempre estou pensando no Aureliano de 10 anos atrás, que poderia estar lendo isso. Eu estou sempre fazendo máquinas do tempo para mim mesmo, porque quando eu era adolescente, a única produção LGBT que eu tinha acesso era os livros de Caio Fernando Abreu, então eu não tinha visão do que era uma vivência LGBT, eu não sabia o que era, eu não tinha como ver, eu não via em lugar nenhum, não, tipo, e de uns tempos para cá é que a gente tá vendo mais artistas, mais criadores de conteúdo que estão criando espelhos, estão mostrando essas vivências para essas pessoas e mostrando que é algo possível, que não é só o filme de morte, o filme de não sei o que e aquela vivência muito louca com muito sexo e não sei o que também tem isso e é ótimo e também, mas tipo Não tá morta? só isso, que é tipo que existem outras histórias a serem contadas. Então eu estou sempre contando as histórias que eu gostaria de que o Aureliano adolescente estivesse lendo, ou o Aureliano de 10 anos atrás, ou os Aurelianos que tem por aí. Eu não indico Caio Fernando de Abreu, não, porque Caio Fernando de Abreu. Quando eu li Caio Fernando de Abreu a primeira vez, eu lembro que foi um tiro no meu estômago, eu fiquei mal pra cacete. É. Eu não tava pronto pra ler o que aquela bicha tinha a Mas era o dizer. que a pessoa tinha, mas era o que a gente tinha. Pois Naquela é, época, pois é. tipo, é muito, Não é dá muito. pra culpar, mas eu acho que eu tava esperando um bote salva-vida, acabei encontrando uma âncora. Foi brabo, mano, foi Não, brabo. eu fiz esse movimento também, porque o Madame Xanadu, meu primeiro romance, ele é muito triste. Então as pessoas sempre dizem é muito bonito, mas é muito triste. E eu queria escrever. E é um livro LGBT. Mas eu queria escrever porque tudo que eu faço é LGBT, né? Já partindo desse pressuposto. Mas eu queria escrever um livro que fosse LGBT, mas que fosse feliz. E que não fosse, ai, fofinho, que eu odeio fofinho, fofinho não é comigo. E aí eu escrevi essa história de LGBTs trambiqueiros e tal, que é essa que eu lhe contei, o Reinventando Denise. E aí tô nessa de justamente de não trazer essa associação do LGBT com o lado triste. A gente tem muita coisa além dessa dor para mostrar. Ótimo. Última provocação. Se é que você faz, né? Como é que você olha o futuro? Você consegue lançar um olhar para o futuro? Eu tiro cartas. Você sabe que eu Ah, tenho um tarô, né? Que eu, eu eu, já vi o seu tarô. Eu comecei a estudar tarô por causa disso também. eu Porque eu estava estudo. estudando Jung na época e a gente estuda muita simbologia das coisas, justamente quando você estava lançando as suas cartas. E eu falei, cara, eu preciso ler sobre isso, porque é um símbolo muito forte da sociedade e eu não sei absolutamente nada sobre isso. Mas, você joga tarô? Eu tiro cartas desde a adolescência e eu criei o meu próprio tarô, né? E eu Foi. já esgotei o meu próprio tarô, ainda vou fazer mais. Mas como eu olho para o futuro, hoje eu consigo olhar que existe um futuro possível. Eu acho que quando eu era mais novo era tudo muito nebuloso e a gente sempre fica pensando que a gente não vai muito para frente, que não tem motivo pelo qual pensar no depois. E hoje eu consigo me ver como uma pessoa idosa, sabe? Eu Uh, consigo pensar no Aureliano idoso e tomar decisões hoje que favoreçam essa pessoa no futuro. E aí eu consigo me ver mais assim. Eu gosto disso, de poder pensar que eu tenho um futuro possível, um futuro que eu vou trabalhar menos. Eu acho que a minha jornada maior é a jornada de conseguir trabalhar menos. Então, eu acho que o futuro vai ser muito bom para mim. quando. Trabalhar menos, né? Queria Trabalhar também. Queria. Quando eu comecei a ficar estabilizado, eu decidi mudar para a Europa e agora eu gasto em euro que eu ganho em real. Então, assim, não é deu bom. ainda. Trabalho pra cacete. É, Quando eu termino as minhas sessões, as minhas sessões com os pacientes, eu gosto de perguntar como é que você está se sentindo agora? Para eu saber onde é que você está. Eu vou te perguntar a mesma coisa. Como é que você está se sentindo agora? Para eu saber como é que você está, o que você está pensando. Um pouco localizado. Tô bem, eu Ah, tô, é? eu tô me sentindo bem. Tipo assim, tinha questões assim, eu me dou muito pouco crédito na vida por tudo que eu faço. Pra mim é muito difícil eu assumir que eu tô fazendo uma coisa boa, que eu tô
construindo coisas interessantes, é muito difícil eu entender que algo que eu estou fazendo é bom. E acaba que isso vai se traduzindo num nível de excelência que é muito grande e que eu coloco nos meus trabalhos. Mas daí para eu entender que é bom é outros 500. Vai ensinar o cérebro a fazer esse caminho. Então, quando eu estou falando do meu trabalho, dessa construção, desse tempo todinho, dessa pessoa que eu sou e desse profissional que eu sou, para uma pessoa, eu consigo entender melhor quem eu sou e o que eu estou fazendo, assim. Então, para mim é interessante saber também que está chegando nas pessoas, que é uma mensagem que se comunica e que, tipo, eu sempre achava que o meu tempo ia passar, sabe? Porque mídia social é muito isso, o tempo das pessoas passa, né? Tipo, tem aquela pessoa Sim, que aparece, aí ela passa, aí ela aparece, aí ela passa. E aí eu descobri que eu não sou uma pessoa de mídia social. Eu sou um artista. E eu estou construindo a minha carreira e cada vez mais pessoas estão conhecendo e estão se identificando. Então a mídia social ela é só o veículo, mas a minha arte ela é maior do que essas coisas. Então é muito legal falar porque eu vou entendendo o que eu tô criando e o que eu estou construindo. obrigado. E Obrigado nada. por isso. Por fim, para a gente terminar mesmo, assim, quer acrescentar alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Não, quero não. Acho que já falei muita coisa. Você Ótimo. pergunta muito. Então, Alinho, muito obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado por participar disso. Enfim, estou muito agradecido mesmo, viu? Tá bom. Eu que agradeço, foi muito bacana falar de coisas confortáveis, de coisas desconfortáveis, de coisas interessantes, de coisas difíceis, de coisas legais também. Foi muito bom. Muito obrigado.